Fala, galera, beleza? Vamos para a segunda parte da nossa aula de relações exteriores brasileiras e vamos falar aí da tentativa do Brasil, né, de entrar de maneira fixa no Conselho de Segurança da ONU, né, e algumas ações do Brasil em relação a isso, tá? Então, olha só. Primeiro, o que é o Conselho de Segurança da ONU, né? É um órgão importante, né, que vai delimitar questões relativas à geopolítica mundial. Então, a Assembleia Geral da ONU é formada por todos os países, porém, é o Conselho de Segurança que tem aquela força maior. Então, é como se fosse um grupo VIP da Assembleia Geral, né, da ONU, para dirimir essas questões de tensões. Isso é muito importante porque o mundo passou por duas guerras mundiais, né? E a tentativa é de que não tenha uma terceira guerra mundial. Então, as discussões são feitas no Conselho de Segurança e influenciam o mundo todo, né? São 15 países membros, dos quais você vai ter 5 que são fixos, permanentes, né? E, além de serem fixos, têm um poder especial, que é o poder de veto, né? Se eles não quiserem que algo seja feito, qualquer um deles, né, é, é vetado, né? Então, para que algo seja passado na ONU, nós temos que ter esses 5 pensando igual. E depois mais 4 do outro lado, né? Que são os que vão girando, né? Que vão rodando aí. Dos quais você vai ter 2 da África, você vai ter 2 da Ásia. Então, são 2,5 da África, 2,5 da Ásia, né? Porque eles transitam aí, varia de acordo, né? Você vai ter na Europa Ocidental e outros, mais outros 2. No leste europeu, você vai ter 1. E na América Latina são 2. E isso vai girando, né? São cargos de 2 em 2 anos, onde os temporários têm o poder de voto, mas não têm o poder de veto, né? Eles podem participar, mas não podem cancelar com a sua vontade, né? Agora, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China têm o poder de veto, né? Se os outros 14 todos falam sim, mas um desses falar não, é não. Então, é um poder aí muito forte, né? E olha só que interessante, você tem economias muito ricas como a Alemanha, como o Japão, que não estão nesse mesmo permanente, né? Você tem que ver que esse Conselho de Segurança da ONU ele foi feito de forma de um momento, né? De um momento de 75 anos atrás, onde a Alemanha e Japão, né, foram derrotados, Itália derrotados na Segunda Guerra Mundial. Só que para os dias de hoje, né, isso é uma situação meio que anacrônica, porque não reflete a realidade dos dias de hoje. Por isso, né, a ideia de você fazer uma reformulação, uma mudança nesse processo. Então, existem discussões sobre a reformulação do Conselho de Segurança da ONU, que apresentam um desequilíbrio em seus membros na nova ordem mundial. Então, na velha ordem mundial, né, que veio logo após a Segunda Guerra Mundial, tudo bem, fazia sentido, mas atualmente não, né? Então, o principal desequilíbrio de força se deve à ausência do Japão e da Alemanha, que são a terceira e a quarta maior economia do planeta, né? A Alemanha lidera o bloco da União Europeia, o Japão o bloco asiático aí, né, em oposição à China, que é a segunda economia do mundo, né? Só que como eles foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, ficaram de fora desse conselho. Além disso, graças ao atual mundo globalizado, uma nação africana e uma nação latino-americana, no caso o Brasil, deveriam tornar-se membros do Conselho de Segurança da ONU. Alemanha, Brasil, Japão e Índia formam um grupo, né, o chamado G4, que apresenta uma proposta de expandir o Conselho para 25 membros. Então, de 15 para 25, e aumentar a quantidade de membros permanentes, né, colocar 5 permanentes, mais 5 permanentes. Então, vai ser 10 permanentes, né, e 15 transitórios. Eles têm a proposta de entrar 2 membros da Ásia, o Japão e a Índia, né? São países realmente muito importantes, né? E tudo. Um membro da América Latina, no caso o Brasil, um membro da Europa Central, que é a Alemanha, e um membro da África, que pode ser a África do Sul, por exemplo, que é o país mais forte, né? Então, há uma proposta aí de mudança.
E por conta disso o Brasil, né, ele faz, vamos colocar assim, ações junto à ONU, né, como por exemplo no, na Ásia, né, no leste da Ásia e também no Haiti. E aí a MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Seleção do Haiti, né, é uma tentativa do Brasil de ter moral com a ONU e tentar aí com isso, né, atingir o status de um país influente que pode ser membro fixo do Conselho de Segurança da ONU. Então, olha só, o Brasil assumiu o cargo de coordenação da recém-formada MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. As forças de paz foram comandadas pelo general de divisão brasileiro Augusto Heleno, ele mesmo, né, hoje em dia integrante ativo do governo Bolsonaro e um dos mais é, eufóricos e radicais, né, com discursos assim de disputa, né, com o STF e com outros grupos políticos do Brasil. Então, um cara que é tido no governo Bolsonaro como um cara muito radical, Augusto Heleno. 10 anos depois do início da missão, os haitianos mostravam clara insatisfação diante da longa permanência das tropas da ONU no seu país. Era para uma coisa transitória, ficou uma coisa mais permanente. Né? Então, houve essa insatisfação. Apesar de que há um grande contato nos povos haitianos com soldados brasileiros. Né? Tanto é que muitos haitianos vêm para o Brasil, não é à toa, porque já tem essa relação aí, Brasil-Haiti. Né? Teve até, na época do Lula, um jogo pela paz, onde a seleção brasileira do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, do Rivaldo, foi lá no Haiti fazer um jogo pela paz. Né? Depois vocês procuram um vídeo no YouTube sobre isso, que tem muita coisa mostrando sobre esse jogo pela paz. Né? Em maio de 2013, o Senado haitiano aprovou por unanimidade resoluções exigindo o fim da MINUSTAH. Entretanto, o Conselho de Segurança da ONU decidiu manter as tropas no Haiti até 2016. Né? E em 2017, realmente, que foi o término, 13 de abril, né? O término da chamada MINUSTAH, dessa ação da ONU aí, que teve muitas críticas em relação à violência, em relação a ações assim bem radicais aí dos soldados e tudo, né? Ameaças de estupros, assim por diante. Tem alguns casos assim, bem estranhos em relação a isso, né? Mas que gerou uma certa ordem. E aí essa MINUSTAH foi substituída pela MINUJUST, né? Que é a Missão das Nações Unidas para Apoio à Justiça no Haiti. E ao contrário do anterior, ela deve focar no treinamento de policiais e fortalecimento das instituições estatais, motivo pelo qual é composta majoritariamente por juízes, diplomatas e policiais. Então, é aquela para tentar fazer com que o Haiti ande com suas próprias pernas e que seja um país autônomo de novo, sem precisar de intervenção da ONU. Né? Mas aí fica aí a história do Brasil tentando, né, ter mais influência na ONU. Olha só os comandantes militares na MINUSTAH, né? O Augusto Heleno brasileiro, Urano Teixeira brasileiro, aí teve um chileno temporário, depois outro brasileiro, 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 brasileiro. Então, vários e vários aí brasileiros liderando, né, de tempos em tempos, essa missão de paz, essa missão da ONU no Haiti. Perspectivas para o comércio exterior brasileiro. Primeiro, pessoal, quais são as principais dificuldades do comércio exterior brasileiro? Primeiro, o Brasil ele sonha em ter uma relação maior com os Estados Unidos, né? Durante os governos mais à esquerda isso foi meio que cortado, mas agora voltou isso aí. Só que os Estados Unidos, pessoal, eles pensam principalmente nele, né? E eles fazem práticas aí que dificultam o acesso. A gente não consegue vender para eles, eles conseguem vender para a gente, né? Essas práticas protecionistas atrapalham, né, a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos. Então, o Brasil sonha sobre até disputas, por exemplo, na OMC, quando houve a questão do algodão, foi por conta disso, foi por conta dos subsídios agrícolas. Tá? A União Europeia está recuperando de forma lenta e esse acordo com o Mercosul e a União Europeia não conseguiu seguir para frente
instabilidade na definição de políticas comerciais, né? E aí o Brasil passa por momentos de mais à esquerda, mais à direita, mais à esquerda, mais à direita, e nesse processo de extremos aí, a política externa ela muda rapidamente, né? De foco e isso atrapalha, né? Uma regularidade no processo, tá? Ineficiência da implantação de medidas de desburocratização. O Brasil é um país muito burocrático, muito lento, né? O custo do Brasil é muito elevado, baixa infraestrutura de transporte e comunicação, né? E existe a necessidade de você fazer uma reforma, né, administrativa brasileira. E isso é uma coisa que sendo amplamente debatida aí, porque o Brasil precisa ser mais ágil, né? E tem ainda muitas leis aí que são muito burocráticas e que atrapalham, né, a agilidade de um mundo globalizado e altamente competitivo, tá? É, previsivelmente a concorrência chinesa e indiana, países emergentes crescendo bastante, né, e podem ser mais eficientes que o Brasil, e a taxa de juros nos Estados Unidos também subindo, que pode atrapalhar esse comércio que é tudo baseado no dólar. E as oportunidades do Brasil em relação a esse comércio, né, o grande mercado com a China, que ajuda, mas também atrapalha quando a China tem crise, o Brasil sofre com isso. O aproveitamento de novos mercados, né? Aí o Brasil também tem ações aí com países africanos, com países do sul da Ásia, da América Latina. Isso pode ser importante, tá? Na área de aproveitamento de pesquisa e desenvolvimento na agricultura, na energia limpa, no enriquecimento de urânio. O Brasil conseguiu desenvolver um processo muito avançado, aeronáutica, aeroespacial, né? Você vai ter estudos muito avançados aí no Brasil e a produção de aviões via Embraer, infelizmente, né? Fazendo aquele acordo com a Boeing, medicina, entre outros. A mão de obra brasileira é mais barata em relação a muitos países, então isso pode facilitar, pode ajudar a atração de empresas, né? E a valorização de consumidores de produtos naturais. Então, tem algumas oportunidades importantes para o Brasil. O Brasil está inserido na divisão do trabalho, infelizmente, né, como produtos primários industrializados de baixa qualidade, né, de baixo valor agregado, e mandando para fora os juros, os royalties, os lucros para as empresas, né? Então, o papel do Brasil é um papel meio que secundário. E ele compra muito industrializados de alta tecnologia, o que tem um grande valor agregado, né? E pega capitais, empréstimos, investimentos, né? Produtos especulativos e tecnologia. Então, o Brasil, nesse processo de globalização, ele está no papel mais secundário, porque ele exporta coisas de baixo valor e importa coisas de alto valor, né? Infelizmente, não há desenvolvimento aí científico avançado que permita o Brasil ser independente e autônomo em relação à tecnologia que vem de fora. Aí você vai ter o papel das multinacionais no nosso país, fazendo com que os lucros depois voltem aos países de origem, né? Apesar do crescimento econômico, o Brasil ainda se insere de forma desigual na divisão do trabalho. Então, o Brasil tem lucro na balança comercial, tem superávit, né? Porque o volume de produtos agrícolas, por exemplo, na mineração é muito grande. Mas o Brasil tinha que inverter esse processo e investir em ciência. E, para isso, teria que investir na educação, né? Principais produtos de exportação do Brasil. Você vai ter minério de ferro, né? Tanto no quadrilátero ferrífero, como também na Serra de Carajás. Você vai ter a soja, somente do Centro-Oeste, né? O café, o açúcar, a carne bovina, muito consumida fora, né? Inclusive, até teve um momento que países de fora passaram a comprar mais carne, e aí o preço aumentou para a gente aqui no Brasil. Carne de frango, entre outros produtos, mas principalmente produtos primários com baixo valor agregado. E produtos de importação você vai ter aviões, automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né?
produtos com maior valor agregado, com mais tecnologia, né, e com um custo mais elevado. As transnacionais no Brasil. As transnacionais correspondem às corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que atuam em distintos territórios dispersos no mundo, né? Foi essas multinacionais que intensificaram o processo de industrialização no Brasil, né? Graças aí a essas empresas que vieram nos anos 50, nos anos 60, que o Brasil pôde se industrializar, né? Que elas já tinham expertise, já tinha tecnologia, e o Brasil só tinha a base, né? Só tinha as indústrias de base. Então, nesse processo facilitou. Só que, infelizmente, não houve um apoio para que o Brasil criasse sua própria tecnologia, né, e pudesse ser um país mais desenvolvido. A educação no Brasil nunca foi uma prioridade. E aí, infelizmente, o Brasil ainda é viciado. O Brasil, por exemplo, exporta soja, mas a química fina, né, os fertilizantes, dos implementos agrícolas e tudo, ou então até os tratores, né, são de empresas estrangeiras. Então, o Brasil perde muito para isso, porque não desenvolve a ciência, né? Setores de automóveis, químico, farmacêutico, informática, telecomunicações e alimentícios são os que possuem a participação de empresas estrangeiras no Brasil. Você vai ter muitos grupos aí no Brasil, né, dominando nosso mercado, porém os royalties, os lucros voltam para os seus países de origem. Podemos citar, por exemplo, exemplos de multinacionais que atuam no Brasil. A IBM norte-americana, a Volkswagen da Alemanha, a Fiat da Itália, a GM dos Estados Unidos, a Toyota do Japão, a Nokia finlandesa, a Nestlé suíça, a Sony japonesa, a Siemens da Alemanha, a Dell dos Estados Unidos, a Peugeot da França, entre outros aí. Hoje tem as coreanas também, né? A Hyundai e a Kia da Coreia do Sul. Então, empresas de países desenvolvidos que atuam no Brasil. E o Brasil também tem mandado, né, indústrias para outros países. Olha só, são as brasileiras que vão para outros países, né? Especialmente na América Latina, você vai ter na Europa, na América do Norte, indo muito agora para a África também, né? Entre essas empresas você vai ter a Gerdau, siderurgia e metalurgia, né, que vai transformar aí ferro em aço e os metais assim por diante, a Sabo Autopeças, a Marfrig de Alimentos, a Vale, que é mineradora, a Metal Frio, Metal Mecânica, a Odebrecht Construção, que além de mandar ir para outros países, também corrompe outros países, né? Tem as lava-jatos aí do Peru, de outros países onde a Odebrecht está envolvida, a Aracruz Celulose, papel celulose, a Tiga, material de construção, a Arte Cola Química, a Suzano, papel e celulose. Então você vai ter empresas brasileiras que estão indo para fora. Mas você não vê que não é nenhuma de informática, de alta tecnologia, né? Aliás, quando o Brasil desenvolve um sistema assim mais avançado, uma empresa americana, né, geralmente compra, né, essa tecnologia. Como o caso, por exemplo, da Microsoft comprou a tecnologia Kinect, desenvolvida no Brasil, de você operar através de gestos, né? Tem no Xbox, por exemplo. E para encerrar, né, esse tema de relações exteriores brasileiras, vamos falar dos BRICS, né? Olha só, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Inicialmente você não tinha a África do Sul, né? É o início, ó. Índia, Rússia, China e Brasil, tá? Em economia, BRICS é uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se destacaram na cenário mundial pelo rápido crescimento de suas economias em desenvolvimento, né? Inclusive, até quando houve a crise de 2008, pensavam que os BRICS queriam ser a nova geopolítica mundial, a nova dominância mundial, né? Porém, depois eles também foram afetados pela crise, né? E os países desenvolvidos conseguiram recuperar. Eles têm um quarto da área terrestre e 40% da população mundial, né? Só Índia e China, então, já supera muito
população de diversos países. Características comuns desses países, né? Economia estabilizada recentemente, apesar que os anos 2010 e 2020 foram de grande crise, eles sofreram depois com, né, a crise de 2008. Situação política estável, mão de obra em grande quantidade e em processo de qualificação. A questão da mão de obra é muito importante. Níveis de produção e exportação em crescimento. Boas reservas de recursos minerais, são ricos em minérios, né? Investimentos em setores de infraestrutura, estradas, ferrovias, portos, movimento da economia. Mas não é só isso não, pessoal. Nós temos também o PIB em crescimento, né? Temos grandes potências aí, mundiais na economia, índices sociais em processo de melhoria. E quanto você melhora o índice social, você vai aumentar o quê? O mercado consumidor, né? Que vai favorecer esse processo. Diminuição, embora lenta, das desigualdades. Rápido acesso da população ao sistema de comunicação, né? A inclusão digital muito forte nesse país. Mercado de capitais receberam grandes investimentos estrangeiros, né? E investimento de empresas estrangeiras nos diversos setores da economia. Então, são países aí que, né, têm um, grandes possibilidades, né? E o Brasil, nesse contexto aí, fazendo parte dos chamados BRICS, né? Porém, esses BRICS que eram muito fortes em 2000 2010, né, perderam força, né, 2010 2020 e, inclusive, agora na pandemia, tá? Então, na primeira década, os BRICS alcançaram um sucesso razoavelmente grande, fizeram avançar as reformas das instituições de Bretton Woods, como o Banco Mundial e o FMI, e criaram um novo Banco de Desenvolvimento, né? Um banco mundial deles, né? Um BNDES deles aí, né? Que agora aprovou o empréstimo de 1 bilhão para o Brasil. Mas na segunda década, de 2010 a 2020, o contexto mundial e doméstico de cada país mudou bastante, além do contexto econômico, que se agrava com a pandemia. Isso naturalmente volta os olhos dos tomadores de decisão e governos para as questões mais domésticas. E você vai ter a perda de investimentos externos, né? E esses países eles desaceleraram na economia, né? O que está melhor e avançado é a China, né? Devido às pesquisas de desenvolvimento tecnológico, inclusive até com a internet 5G. Então, o Brasil, que faz parte desse grupo que estava na expectativa aí de avançar, desenvolver bastante, infelizmente, 2010 para frente, sofreu com um baque aí da crise que veio desde 2008 e agora com a pandemia isso enfraqueceu bastante esses países. Beleza? Então, assim, é, essa aula foi uma ideia de a gente trabalhar questões relativas à geopolítica brasileira fora. Eu acho que a gente tem que praticar exercícios, né? Eu vou mandar vocês esses exercícios para a gente poder estar resolvendo. E